Olá pessoal, esta é mais uma aula do curso EAD sobre o servo INVT, onde o tema é referente às entradas digitais. As entradas digitais, elas são responsáveis por realizar alguns acionamentos do driver, tá? E também limitar algumas posições. Tá? Elas estão localizadas no conector CN1, onde além das entradas digitais, nós temos as saídas digitais, entradas e saídas analógicas. Algumas entradas digitais, elas são constantes do seu modo de funcionamento. Por exemplo, a entrada de emergência, né, que é o terminal 39, o servo on, que é o terminal 16, o zero clamp, que é o terminal 37, eles são constantes, eles não mudam, tá? Independente de se você está usando no modo posição, no modo velocidade, tá? No modo torque, vai ser sempre essa funcionalidade. As que variam muito são os terminais 34, 17, 18 e 22. Como podemos ver na imagem ao lado, que é sobre o modo de posição, eles são dedicados, né, como comando de pulso, como a retenção de pulso, tá? Então, eles têm esses comandos diferentes. Todas elas são alimentadas, tá, com 24 volts. Você pode utilizar os 24 volts interno do próprio driver, que é no terminal 40, ou você pode usar o COM 2, o COM+, que é o terminal 2, que é para uma fonte externa. Então, se você está utilizando ali um CLP, por exemplo, você vai utilizar o terminal COM 2, o COM+, né, que é o terminal 2, para mandar o sinal, né, do modo posição, que são os pulsos que estão vindo do CLP. Então, você vai alimentar direto do CLP o terminal 2. Agora, se você está usando, por exemplo, o modo de velocidade interna e quer utilizar ali um servo-on, botão físico ou uma parada de emergência externa, você só puxar ali do terminal 40, que é o 24 volts do próprio driver, e alimentar, né, as entradas de emergência, servo-on, as que você forem utilizar. Aqui do nosso lado esquerdo nós temos uma imagem, né, do DA180 ou do DA200. Fisicamente eles são bem parecidos. O terminal CN1 se encontra na mesma posição, tá? E aqui do nosso lado direito nós temos a aplicação dele, né? Então nós temos os bornes numéricos e também o descritivo de cada um, tá? O que vem na borneira do CN1, aí a maior parte de identificação do manual está em numeração, tá? Aqui nós temos o exemplo de ligação NPN, tá? Através de fonte externa e fonte interna. Como eu havia dito, você pode ligar a fonte externa quando você estiver usando o CLP ali para mandar o sinal nas entradas digitais, né? E a fonte interna quando está usando do próprio driver para alimentar as entradas dele ali. Então, utilizando a fonte interna, você vai jampear ali o terminal 40, né, que é a fonte do próprio driver, no terminal COM 2, que é o terminal no 2. Porque se você olhar na primeira imagem ali que eu mostrei, você consegue ver que do COM+, e todas as entradas ali digitais, elas estão juntas, né? Elas estão ali na mesma conexão interna. Você tem que fazer o jumper do terminal 40 para o terminal 2. Já utilizando uma fonte externa, você só vai alimentar o terminal 2, né, com um sinal positivo, fazer ali as ligações nas chaves, né, nos contatos das entradas digitais, e também alimentar o COM-, né, com o terminal 12, isso em ambos os casos, na fonte interna e externa. Na ligação PNP, né, utiliza o mesmo modo, só que ao invés de você colocar na fonte interna, alimentando do terminal 40 para o terminal 2, como em NPN, você vai colocar do terminal 40, que é o 24 volts do driver,
direto na sua entrada digital e vai fazer um jumper do terminal 2 com o terminal 12, que são o com mais e o com menos. Na fonte externa, você vai fazer a mesma coisa, né? Você vai alimentar ali do seu próprio CLP, do seu próprio controle, a sua entrada digital e vai jampear o negativo do terminal 2 com o terminal 12, que é o com mais e o com menos. Através do driver, né, que é o Servo Plotter, você pode configurar as entradas digitais em nível alto ou nível baixo, e você também consegue habilitar ou desabilitar as entradas digitais conforme a sua aplicação. Então, por exemplo, a entrada 1, que é o Servo On, se você não estiver utilizando ela externa e sim utilizando o Servo On interno, né, parametrizado no próprio driver, o Servo On, você vem aqui no software e desabilita a sua entrada digital 1 e está tudo certo.